Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, é sobre Guerra e Paz. Eu comecei a ler esse livro, era agosto do ano passado e eu terminei agora, em fevereiro, comecinho de fevereiro. Então, né, não li assim uma semana de fevereiro. E são 2.000 e poucas páginas no total. Bom, primeiro eu vou falar da edição. Essa edição saiu pela Kozak Naif, com tradução do Rubens Figueiredo. Eu sei que tem duas edições, essa daqui, que é a capa de tecido e essa caixinha transparente, e uma com a capa dura. Até onde eu saiba, essas duas edições têm o mesmo miolo, né? O mesmo preenchimento das folhas é igual, que muda é de o pacotinho, tá? Então, enfim, então tem essa caixinha assim, parece aquele material de pasta, e tem os dois voluminhos. É meio que um tecido. E, enfim, os dois são bem gordinhos. O papel é fino, mas não é bíblia. Não incomoda pra ler, assim, não vaza a folha de trás nem nada. Ele é pesadinho, mas eu gostei da ideia deles de dividirem assim, porque acho que deixa a leitura mais confortável. Tem algumas figuras, assim, isso aqui é um post-it, tá, gente? Mas, assim, na troca de tomo, por exemplo, tem uns cuidados legais, assim. Ficou bem bonitinha. Uma pergunta que eu recebi muito quando ou eu falava que estava lendo esse livro, ou quando postava alguma foto no Instagram, alguma coisa, as pessoas me perguntando se não era difícil demais. E não é. Eu não sei se é uma característica dessa tradução, deixar a linguagem acessível ou não. Eu sei que o tradutor fala que ele tentou manter os traços linguísticos do Tolstói. Então, por exemplo, se o Tolstói repetia muito uma palavra, ele vai repetir essa palavra na tradução. Ele manteve nos personagens diferentes os registros diferentes de língua. Então, nobres falam um registro diferente de camponeses e ele manteve essas diferenças. Não foi difícil, não foi pesado. É uma obra longa. Em alguns momentos eu ficava um pouco cansada dela. Mas não de escrita, de ser complicado ou truncado de qualquer maneira, eu não senti isso, tá? Bom, uma sinopse rápida. Existiram as guerras napoleônicas, ali nos 1800. E ele vai contar, então, a história da Rússia durante esse período. Então, ele começa ali no final de 1700, contando a história dos nobres, de como era a vida dessas pessoas. E como foi surgindo o começo da guerra, os primeiros conflitos e quando foi declarada a guerra. E o primeiro momento da guerra, que não foi na Rússia, né? As tropas russas saíram do território, foram lutar fora. E depois isso acaba, enfim, tu tem esse miolo e depois a volta em que o exército francês vai para a Rússia e a luta acontece dentro do território russo. Então vai narrar todo esse longo período de tempo. Não segue a vida de um personagem, por exemplo, segue a vida de uma galera, assim. Também eu acho que uma questão importante falar, existem muitos personagens e muitos nomes. E os nomes, por exemplo, um personagem tem um nome que a família carinhosamente chama esse personagem, tem o nome de batismo desse personagem, tem do tipo princesa de não sei o que é como a sociedade chama esse personagem. Então cada personagem, além do seu próprio nome complicado, tem muitos nomes complicados. Não foi assim um aspecto que me incomodou demais, mas eu imagino que isso possa vir a incomodar muitos leitores. Por que que eu digo isso? Então, por exemplo, às vezes a gente começa um capítulo e eles estão falando de alguém e você fica um tempo tipo, quem que é essa pessoa? Então o que eu fazia era ler um parágrafo, dois, e daí pegar ali pelo contexto, fala, filha de fulano. Aí você vai assim sacando, né? Mas nem sempre é tão rápido, então o que eu acho legal disso é que eu acho que é mais ou menos assim que era na nobreza naquela época. Então você tinha muita gente. E quando, sei lá, você ia contar uma fofoca, assim, eu acho que era uma questão essa coisa dos nomes. Eu acho que um pouco disso faz parte da ambientação. Então, sinceramente, não foi algo que me incomodou demais.
eu acho que assim, das vezes, mas quem que é essa pessoa? Aí você voltava um pouquinho, é essa pessoa, tá? E pronto, assim, mas eu imagino que isso possa ser um problema para muitos leitores. E, enfim. Tolstói começou a escrever essa obra quando ele tinha 35 anos. Isso foi em 1864. E a obra terminou de ser publicada em 1869. Então, quando ele tinha um primeiro pedaço, ele começou a lançar os capítulos em jornais, ou numa revista, não me lembro muito bem. Durante esses 5 anos, a proposta dele mudou um pouquinho. O que a gente percebe bastante, eu estava até comparando com a biografia, ele começa a ficar mais sério e mais preocupado com questões reais e práticas do que com literatura romance. Tanto que ele começa, depois de um tempo, a fazer umas digressões filosóficas entre os capítulos. Então, coisas em que, de repente, um capítulo não aparece nenhum personagem e ele começa simplesmente a falar como ele acha a guerra uma situação muito brutal, que não devia existir. Começa, enfim, pensar sobre a vida, o universo e tudo mais. E, enfim, começa a pirar ali o cabeção. Toda a última parte do segundo livro, inclusive esse trechinho aqui, é tipo um ensaio dele sobre política, sobre verdade, sobre justiça, enfim, sobre questões grandes, assim. E esse tipo de texto vai crescendo ao longo do livro. Então, o primeiro ele quase não existe, mas no último ele é bem mais frequente. Então, eu pessoalmente achei legal. Achei que ele tem uma maneira muito interessante de apresentar as ideias e de casar isso, porque isso não tá alheio ao tema do livro, né? Eu acho que a discussão é muito pertinente relacionada ao que ele construiu com os personagens. Então, eu pessoalmente achei interessante também. Eu acho que diz muito também sobre o autor, sobre o momento que o autor estava e também sobre o momento em que o país dele estava, né? A sociedade dele estava, um momento que necessitava de mudanças. Então, eu achei bem interessante. Uma outra coisa importante de dizer é que, apesar de Tolstói ter feito uma pesquisa histórica grande, ele criou os personagens. Então, de uma maneira geral, a gente pode levar as informações sobre a guerra como verdade, mas não dá para esquecer que esse é um livro de ficção, né? Então, sei lá, o nome do rei é o nome do rei de verdade, mas não é, assim, um livro de história, né? Diz que na época do lançamento, inclusive, muitas pessoas da geração mais velha, que tinha vivido a guerra, né, estava mais próxima historicamente, e não gostou. Disse que ele não fez jus ao que tinha sido a Rússia naquela época. Enfim, a recepção desse pessoal foi bastante negativa. Mas é legal também dele contar a história por um período de longo, muito tempo, é a maneira com que a gente acaba se apegando aos personagens que aparecem mais. E entre os meus favoritos eu acho que tá o Pierre. A gente começa o livro com o Pierre sendo um menino louco. Ele é filho bastardo de um nobre. Então ele é assim meio da pronta, faz confusão, as pessoas não gostam dele. E quando ele chega na sociedade, digamos assim, porque o pai dele tá doente, e começa a rondar os boatos que o pai dele deixou herança pra ele, não pros filhos do casamento. E as pessoas têm uma dificuldade de aceitar, umas tentam, ignora que ele é louco e põe ele pra dentro que ele vai ficar rico. E tem outras que, mas ele é, né, ele é arruaceiro, enfim. E esse personagem sofre uma mudança muito grande, então quando ele recebe essa herança e vai vivendo, vai tendo problemas com a esposa, enfim, vai acontecendo muita coisa com ele e no final ele é um personagem completamente diferente. Ele muda muito e, enfim, é bem interessante, assim. Eu acho que é o meu personagem favorito, Pierre. Eu me apeguei muito a ele. E é um personagem que depois de um tempo começa a ter questionamentos sobre sociedade, sobre a nobreza, que daí tenta começar a fazer o bem para as outras pessoas também. Então eu gostei bastante de como ele conduziu esse personagem.
Bom, outra coisa também é legal de falar é que como foi sendo publicado em- aos poucos a obra, diz que tem alguns momentos que ele também tenta agradar o público, né? Então ele mata um personagem lá, X, que eu não vou contar quem é, que o público aparentemente gostava muito, então do nada o cara volta, e daí tem a explicação de por que ele morreu, mas não morreu, enfim. Então é bem engraçado perceber que ele também tinha esse tipo de preocupação. Bom, gente, é isso. Eu indico o livro para todo mundo que está interessado em ler. Eu acho que é uma história encantadora. A escrita do Tolstói é muito legal. As reflexões que ele propõe para as pessoas é muito legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem já leu, vamos comentar detalhes nos comentários. E quem não leu, quiser saber alguma coisa que eu possa contar, enfim, é só também deixar nos comentários. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.